A paz do Senhor, meus amados, vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre as epístolas gerais, que nós iniciamos a semana passada. Então vamos agora para a nossa segunda aula, em que nós estaremos estudando os capítulos 2 e 3 e as características então da primeira epístola e da segunda epístola de Pedro. Iniciando então pela primeira epístola de Pedro, nós vimos que a parte introdutória aqui dessa primeira epístola de Pedro, ela é considerada uma carta católica ou geral. Então, esclarecendo para os nossos irmãos, o termo católico ou católica quer dizer justamente isso, geral, a todas as igrejas. Muitas vezes as pessoas podem achar um tanto quanto estranho esse termo, mas a palavra católica quer dizer isso, universal ou geral, que naquela época existia, nas igrejas primitivas. Ela poderia ser de caráter geral a todas as igrejas, então se dizia católica ou universal, ou especificamente para uma igreja, como Efésios, Tessalonicenses e assim por diante. Ela foi endereçada então a um grupo maior de cristãos em diversas regiões da Ásia Menor, e esse estudioso Edmund Crome, ele diz que é um resumo da fé cristã e da conduta que ele inspira em tudo no Novo Testamento. Então nós vemos aqui, irmãos, a importância dessa carta, dessa epístola, é justamente isso, fazer esse resumo da fé cristã, mostrando aqui o que é essencial nós estarmos seguindo. Como nós vemos aqui, o propósito: escrevo-vos resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Então, a importância então de Pedro ter escrito justamente isso, para mostrar a importância, os pontos principais aí da fé cristã. E o tema dessa primeira carta, irmãos, ele está, então, a gente está entendendo como que Pedro ele pôde cumprir, a sua missão dada pelo Senhor. E tu, quando converteres, fortalece teus irmãos. Pedro ainda teve que passar, por muitas situações para poder então se converter completamente, e poder ser um pastor, daquele rebanho. Então Pedro ele foi purificado e confirmado por meio do sofrimento e amadurecimento pela experiência. Podia encorajar os que estavam passando por duras provas. Então aqui vemos a importância, da maturidade do obreiro, dele poder suportar as aflições, assim como Pedro, quando ele era muito novo, aquele pregador, aquele crente novo ainda, mas sem a experiência, muitas vezes testemunhando tantas coisas maravilhosas, como nós vimos ali na foto anterior, ele podendo andar sobre as águas, podendo experimentar tantas coisas, mas ainda sem a estrutura de vida, a maturidade da experiência. Então isso é um alerta para as igrejas nos dias de hoje, em que nós vemos muitos pregadores, é claro, não é para estar rejeitando todos esses, mas eles precisam passar pela experiência, precisam estar realmente preparados para esse ministério, ao mesmo tempo que nós não podemos abandonar, vamos dizer assim, os mais experientes, os mais de idade, e deixá-los de escanteio e não aproveitar aquilo que eles têm para estar passando. Então, vai
né, essa carta e a vida de Pedro nos ensina esses dois sentidos, né, do ministério, né? Ele testemunhando então, né, da graça de Deus, né, que Deus fez na sua vida. Ele fala, né, sobre as provas, anima, demonstrando que era necessário ter força, caráter e coragem, o qual é provido na graça de Deus. Deus é o Deus de toda graça, a minha graça é suficiente. Então, podemos resumir o tema como a suficiência da graça divina e sua aplicação prática em relação à vida cristã e para suportar a prova e o sofrimento. É algo que muitas vezes nos dias de hoje, muitos eles já têm fugido desse tema porque acham que o evangelho é simplesmente status, é você estar gozando do bem, do bom, do melhor, né, e não aprendendo a sofrer, né, as aflições, né, de Cristo, e por isso passam e pregam um evangelho totalmente distorcido, né? E nós vemos aqui Pedro, também Paulo e todos os discípulos, né, como que eles suportaram as aflições, podendo exortar os outros, né? Algo que estes, né, que querem viver somente desfrutar de prosperidade, eles não conseguem passar essa suficiência, né, essa perseverança, né? Então por isso que nós vemos tantos crentes fracos, né? Não conseguem perseverar nas aflições, né? Qualquer coisa estão retrocedendo, qualquer coisa abandona as promessas de Deus. Realmente isso é um estrago muito grande, né? Esse tipo de pregadores e de temas, né, que fogem então da graça de Deus, né? Então Pedro é mais um exemplo para nós estarmos refletindo acerca daquilo que nós estamos pregando e passando, né, através das Escrituras. Então, irmãos, a estrutura da carta é o seguinte, né, tem a introdução, depois ele passa aqui a primeira exortação, né, aos cristãos de origem pagã, depois a conduta entre os pagãos, depois outra exortação, apelo à confiança diante da oposição, quarta exortação, determinação diante da perseguição, exortações particulares e a conclusão. Então veja que são exortações, né? Ou seja, chamando a atenção ali de como que eles devem se portar para que a fé cristã, então, possa ser realmente genuína, né? Não seja uma fé de aparência, né? Então, o autor, há consenso, né, de que realmente foi Pedro que escreveu essa carta, tanto, né, como os pais da igreja e os reformadores também, né, na época de Lutero, todos eles atestando que realmente essas duas cartas foram escritas por Pedro, né, desde as eras mais antigas, né? Mas tem alguns teólogos liberais, mas bem mais recente agora, que começam então a lançar essas dúvidas, né? Como este Werner Comer, que ele diz, né, que a linguagem, né, era tão assim impecável, tão bem escrita, que não poderia ser, né, de Pedro, né? Mas isso daí são coisas que ele está baseado no conhecimento que ele tem atual, né? Porque Pedro, ele sendo inspirado ali por Deus e podendo escrever, né? E Deus realmente, né, ter conduzido para falar estas palavras e poder ser anotadas então e deixadas para nós, né? Os pais da igreja, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Eusébio se referiram a essa epístola como a carta de Pedro, não, sem
completamente sem nenhuma dúvida acerca da autoria realmente de Pedro, discípulo do Senhor Jesus, né? Então, nós vemos aqui que tem então essas discussões, né? Mas esses daí são teólogos liberais que realmente colocam essas ideias justamente para ter, né, talvez o que falar, né? Porque não existe discórdia, né, em relação a isso, né? Pedro então ele foi pescador, né, da Galileia, como nós vemos na palavra do Senhor, da cidade de Betsaida, irmão de André, seu nome é Simão, em aramaico Cefas, conhecido em grego como Pedro, significando fragmento, né, de rocha, né, conforme aquela passagem que nós vemos que o Senhor Jesus fala, né? Ele foi líder natural, né, do colégio apostólico, foi encarregado de apacentar o rebanho de Cristo e fortalecer os seus irmãos, né? Então, a responsabilidade dele de ser realmente esse pastor e poder fortalecer a igreja inicialmente, né? Os destinatários desta carta, então, como nós falamos, foram forasteiros do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 5 partes do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor ou a atual Turquia. Os cristãos que receberam eram gentios e judeus, né? Então, esses não haviam sido evangelizados ainda por Paulo e precisavam então desta exortação aí de Pedro, né, dada as dificuldades que eles estavam passando, né? Então, os destinatários, né, desta carta, na maioria gentios, agora Pedro chama de raça eleita. Pedro usa 3 palavras diferentes para descrever seus destinatários, né? Paróicos, que é exilados. Paróquia significa residência estrangeira, que deriva então a palavra paróquia, termo usado para designar uma classe da população, embora residente em determinado lugar e não tinha plenos direitos de cidadania. Era como que realmente, né, forasteiros, né? Porque eles não eram natural daquele lugar e estavam ali simplesmente, né, vivendo da forma que podiam ali naquele lugar, né? Também ele fala sobre diáspora, que é dispersão, a perseguição, em vez de destruir a igreja, promoveu. E também ecletos, que o significado é eleitos. Então, os cristãos eleitos desde a eternidade, antes da fundação do mundo, eleitos em Cristo para a salvação, mediante a fé. Prezados, continuando, então nós vemos aqui esses lugares, né, em que nós citamos, em que Pedro ele destinou estas cartas, destacando aí onde era o Ponto, Armênia, Capadócia, Bitínia, Galácia, são esses lugares aí da Ásia, onde é a atual Turquia, em que esta carta foi endereçada, né? Então aqui vale a pena nós destacarmos essa transformação, essas duas partes, né, da vida de Pedro, né? Os seus ensinos são notáveis, gloriosamente diferentes, em relação ao Pedro descrito no Evangelho e Pedro nas epístolas. Pedro sempre aparece impetuoso, corajoso, paciente, sempre pronto a retribuir uma afronta pessoal e ambicioso pelo poder terrestre. Mas suas cartas ele surgiu paciente, longânimo, confiante, amoroso, com a antiga ligeireza e coragem purificadas e enobrecidas. Então, por isso que nós falamos, né, da importância de um obreiro ele ser
trabalhado, né, pelo Espírito Santo através das circunstâncias, né? Qual o propósito? Muitos crentes pensavam que Paulo e Pedro tinham ideias diferentes sobre o fundamento da fé cristã. Para acabar com esses pensamentos, Pedro escreveu e remeteu por meio de um companheiro de Paulo às igrejas asiáticas. Então, não havia realmente nenhuma diferença, né, em relação ao Evangelho, né, pregado por Paulo e pregado por Pedro, embora que muitos, né, ficavam dizendo esse tipo de coisa, né. Também era para fortalecer os judeus convertidos que passavam por duras provações e amargas perseguições. Então, ao escrever esta carta, Pedro obedeceu duas ordens específicas dadas por Jesus: animar e fortalecer os seus irmãos, né, que está escrito lá em Lucas 22 e 32, alimentar o rebanho de Deus, João 21, 15 a 17. Palavras-chave, então: sofrimento ocorre 15 vezes ou mais na carta. Tema central: a vitória sobre o sofrimento, como foi exemplificada na vida de Cristo. Então, esse é o tema central, né? Falando sobre o sofrimento e a graça de Deus, né, para superar esse sofrimento. Porque a esperança do cristão não está somente aqui nesta vida, né? Conteúdo literário: regozijo no sofrimento por causa da salvação, sofrendo por causa da justiça, sofrendo com Cristo e exortações finais. Quais são as circunstâncias? O que estava acontecendo ali naquela época? Havia perseguição, né, após Nero atribuir o incêndio em Roma pelos cristãos, né? Os perseguidores da igreja muitas vezes eram judeus também. E agora, quando Pedro escreve, né, os perseguidores eram os gentios. A igreja de Cristo deve ter em mente que o testemunho, a luta e a fidelidade a Cristo lhe custará perseguição. Tem que estar preparado para isso. Então, aqui uma representação aqui de Nero, esse imperador que realmente foi muito cruel, né, para os cristãos, e por isso, né, a perseguição era muito grande, né, contra eles. Realmente foram muito sofredores, realmente. Então, temos que ter regozijo no sofrimento por causa da salvação. A fonte da nossa salvação, o Pai é que nos escolhe, o Espírito é que nos santifica, o Filho cujo sangue somos aspergidos. E o resultado da salvação, o novo nascimento. Então, são temas teológicos que ele trata também nesta carta. O gozo da salvação, mesmo em meio às provas, podem regozijar-se no Senhor. Os ministérios da salvação. Os profetas não compreenderam as suas próprias profecias. Em resposta às suas perguntas, foi revelado que a salvação não era para eles, e sim para aqueles que viveriam em outra dispensação. Os anjos que nunca pecaram desejam esquadrinhar o gozo inexplicável para aqueles que foram remidos por Cristo. Então, ele traz, né, essa instrução para nós, né, que os anjos realmente desejam compreender, né, e sentir, na verdade, né, esse gozo, essa transformação, este novo nascimento que o Evangelho traz, né, tendo aí então esse grande privilégio que nós, como humanos criados por Deus, nós temos ao aceitar o Senhor Jesus e sermos nova criatura. Sofrendo por causa da justiça. Isto vai estar nos levando a uma santidade,
um amor intenso e sincero, desenvolvimento espiritual, teremos intimidade, né, com Cristo, né, que é a pedra fundamental, né, da nossa fé, e uma vida irrepreensível para desarmar os preconceitos e inimizades dos pagãos que creram. Também nós vemos aqui, sofrendo por causa da justiça, em que vai estar nos levando nessa submissão de todos os cristãos ao governo, dos servos aos seus senhores, das mulheres ao seu esposo, o amor fraternal e suportar o mal com paciência. Então a submissão também é bastante destacada aqui no ensino, né, de Pedro, em todas estas áreas aqui, né, do governo, em relação a certos senhores, né, no lar também, como deve ser a convivência harmoniosa, né, seguindo aqui, então, a instrução da palavra do Senhor nosso Deus. Sofrendo com Cristo, vai estar levando, né, essa morte para não pecarmos mais, e o glorioso privilégio de sofrer com Cristo, aquilo que nós poderemos desfrutar com o Senhor. E as exortações finais, né, aos pastores, aos mais jovens, à igreja em geral, e saudações finais. Então, temos aqui este resumo da Epístola de Pedro. Na segunda epístola, nós vemos aqui o tema exortar os crentes a buscar a santidade, o verdadeiro conhecimento de Jesus, e repudiar atividades de falsos mestres. Então aqui o tema é um pouquinho diferente, né? Falando sobre realmente, né, eles terem conhecimento e não serem enganados, né, por falsas doutrinas, que naquela época também, como Paulo, quando escreveu aos Gálatas, aos Colossenses, eles estavam sendo realmente atacados por várias doutrinas, até mesmo negando a divindade de Jesus, né? Naquela época era a mesma coisa, né? O inimigo usando de todas as formas, né, para tentar então desmerecer o Evangelho, né, criar então jogar então essa semente de joio no meio dos cristãos, né? Então o tema é a necessidade do conhecimento para combater as falsas doutrinas. A primeira foi escrita para animar, a segunda para advertir dos falsos ensinos, né, que estavam ali. Então essa segunda a segunda carta, ele escreve como pastor, né, protegendo as ovelhas do perigo ocultos e insidiosos para que andem nos caminhos da justiça. Então, resumindo, um conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra as falsas doutrinas e uma vida impura. Por isso, né, temos a necessidade de nós estarmos sempre conhecendo a palavra de Deus, né, conhecendo realmente quem é o Senhor Jesus, conhecendo os ensinos, para nós não sermos enganados, né, por tantas seitas, heresias que surgem por aí, né, e aqueles que não têm conhecimento, infelizmente, são levados, né, por essa enxurrada, por essa onda que vem varrendo tudo, né? Então, ela foi escrita, né, como para trazer uma ilustração, né, da apostasia dos últimos dias, o que nós estamos vivendo, exortar os cristãos e preparar o coração e a vida que unicamente pode habitá-los e enfrentar os seus perigos. Foi provavelmente escrita em 66 depois de Cristo. Tem referência à velhice de Pedro e próximo à sua morte, sua experiência no Monte da Transfiguração.
Então nós vemos aqui, né, exposição das virtudes dos últimos dias e elogio às epístolas de Paulo, trazendo então esta comunhão, esse viver em harmonia com Paulo, né? Não tendo realmente nenhuma facção, por dizer assim, né? Como hoje acontece tanto, né? Alguém que se acha dono e cria, né, coisas assim sobre outras pessoas para que ele possa então estar se destacando, né? Mas lá não, era completamente diferente, eles estavam em harmonia, né? Da mesma forma, tem correntes que defendem, né, que não foi Pedro que escreveu, mas vemos aqui, né, que ela se trata, né, de como Pedro realmente fosse tratar uma autoridade apostólica reconhecida e aceita nas comunidades cristãs. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, né? Escrito na forma de carta e muitas vezes, né, eles colocam, né, essa questão, né, que poderia ser uma pessoa culta da cidade, conhecedora da tradição judaica e helenística e cristã. Mas vemos aí realmente, né, por várias evidências, né, que foi Pedro realmente quem escreveu. A carta anterior esteve com Silvano, né, como secretário, mas a segunda o próprio Pedro escreveu. Isso explica a diferença de uniformidade e de estilo entre as duas cartas. A diferença de estilo e de tom, pois tinham propósitos diferentes e épocas distintas. O versículo 1 afirma ser ela escrita pelo apóstolo Pedro, que rememora as palavras concernentes à sua morte. Então, são evidências bastante claras, né? De onde Pedro escreveu, né? Escreveu da Babilônia. Havia 3 Babilônias. A primeira era uma pequena cidade que ficava no norte do Egito. Ali havia uma pequena comunidade de judeus e alguns cristãos. Mas pouco provável que Pedro esteve ali, né, no norte do Egito. A segunda ficava no Oriente, junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia, aquela que nós lemos, né, no Antigo Testamento. Havia uma grande comunidade de cristãos. Calvino é de opinião que Pedro escreveu esta carta do Oriente, uma vez que Paulo não fez referência a Pedro em suas epístolas aos Romanos, e nem cita nas 5 cartas que escreveu em Roma. E a terceira era Roma, né? Ou seja, um apelido que se dava a Roma, né, naquela época. Pedro empregou o mesmo recurso do apóstolo João em Apocalipse, né, falando sobre essa Babilônia, referindo a Roma em linguagem metafórica. Ou seja, era simplesmente uma referência espiritual, assim como Jesus ele fala, né, sobre Jezabel, né, que aquela igreja tolerava Jezabel. Ou seja, era uma representação, né, daquilo que era errado, né? Roma, então, ela tinha esse apelido, né, ou essa denominação, né, por causa das coisas que aconteciam ali, né? Então, outros acreditam que, como Eusébio, Jerônimo, que Pedro escreveu a sua carta de Roma, né? Mas ainda não sabe-se ao exato, né, de qual local. O conteúdo literário exorta a crescer na graça e no conhecimento divino, advertência contra os falsos mestres e promessa da vinda do Senhor. Então, uma carta bastante importante para nós. Estamos acompanhando isso daí, esses ensinos, né, que são atuais para nós, né?
Então, ele inicia, né, a exortação a crescer na graça, no conhecimento, faz uma saudação inicial, à base da sabedoria salvadora, as promessas de Deus, crescimento no conhecimento experimental. O fiel tem um fundamento, a fé, mas deve estar edificado sobre o fundamento de caráter e virtude cristã. Tem que estar buscando, né, realmente conhecer mais de Deus. Né? A palavra de Deus sempre diz, né, que nós pecamos, né, por não conhecer. Né? Oséias também diz, né, que para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Então isso, né, tem que partir de nós, a gente tem que buscar o conhecimento, né, que seja orando, pedindo que o Senhor esclareça a nossa mente, como também a gente se debruçando sobre a palavra de Deus, né, e pedindo que o Espírito Santo nos ajude. Né? Então, o que vai resultar? Um acréscimo espiritual, né? Entrada no reino do Senhor Jesus, né? Resultado da negligência do crescimento espiritual, cegueira espiritual e apostasia. Esse é o resultado para aqueles que não querem aprender. Pode cair com certeza neste laço. Né? Quais são as fontes, então, né, do conhecimento salvador? Testemunho dos apóstolos, que eram testemunhas oculares da glória de Cristo. Né? Está bem claro ali que eles viram e por isso eles puderam estar atestando realmente quem era o Senhor Jesus. Testemunho também dos profetas, né, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, como Isaías, né, escrevendo acerca do Messias, do Senhor Jesus. Pedro e seus companheiros não seguiram fábulas artificialmente compostas, foram guiados nas suas declarações proféticas pelo Espírito Santo. Aqui é uma representação, né, de um lobo travestido de ovelhas, né, e é justamente esse falso mestre, né, que Pedro está escrevendo. Conduta dos falsos mestres, introduziam heresias fatais, negando até mesmo o próprio Senhor. A condenação é certa desses falsos mestres. Mostra-se nos exemplos antigos de retribuição. Então, veja que também, né, como eu disse antes, no começo da igreja, ela sofreu muito com esses falsos mestres, né, que introduziam heresias e negavam até mesmo o Senhor Jesus. Isso está bem claro lá na segunda carta de Pedro, né? Os irmãos podem estar lendo. Qual era o caráter desses falsos mestres? Está aí nos versículos 10 a 22. Eram seitas, né, que surgiram no segundo século, seitas gnósticas que combinavam uma moral corrompida com uma vida contaminada. E tinham esses daqui, então, os ofiólatras, acreditavam, adoravam a serpente do jardim do Éden como seu benfeitor. Os cainitas exaltavam como heróis alguns personagens mais vis do Antigo Testamento. Os carpócratas ensinavam a imoralidade. Os antitactos, isso considerava a violação dos 10 mandamentos como um dever para com o Deus Supremo. Não eram todos, né, pessoas vivendo completamente diferente do que ensinavam a palavra de Deus. Então, Pedro está falando sobre esse tipo de situação. E, finalmente, também, ele falando aqui sobre a vinda, né, do Senhor Jesus. Muitos zombadores estariam falando onde está a promessa, né, da sua segunda vinda. E isso é o que acontece nos dias de hoje. Né? Quantas pessoas que já não mais acreditam, né, falam isso, né, ou distorcem, né, a sua segunda vinda. Né? Então eles fecham seus olhos perante o relato das escrituras, da criação, do dilúvio, né?
Da mesma maneira que veio o dilúvio, virá também esse final, né, que está descrito aí na palavra de Deus. Isso vai acontecer com certeza. E por que se demora? Porque Deus, por causa da sua longanimidade, da sua misericórdia, querendo que todos se salvem, né? Mas o inimigo quer distorcer isso daí, né, para falar que aquilo ali não é verdade, que não vai acontecer, né? Então, a vinda do Senhor realmente está próxima. Então, o que nós precisamos fazer, né? Viver sem culpa, à luz da grande esperança. Lembrar o motivo da demora do Senhor é dar aos homens uma oportunidade de se arrependerem, guardar-se e se desviar do caminho pelas falsas doutrinas e crescer então na graça. Então é isso, meus irmãos, né? Sobre essa primeira e segunda epístola de Pedro. Que Deus abençoe a todos nós.